rindo. Começar. Tá ao vivo, Josi? Tá. Aqui não aparece ainda não. Pronto. Boa tarde, galerinha do 7º ano. Como é que vocês estão nesse clima londrino hoje? Esse frio que tá fazendo. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos continuar com o nosso conteúdo. Vamos entrar num capítulo novo. Mais uma vez, vou dizer para vocês, vou ficar dando algumas pausas. Se tiver alguma dúvida, não tiver compreendido alguma coisa, vocês podem perturbar a Ana Paula. Está aí para isso. Né, Ana Paula? Pronto. Então, assim, vou começar o conteúdo. O conteúdo que a gente vai fazer, gente, ele não é nenhuma novidade. Ana Paula está indo embora, mas tudo bem. Temos um conteúdo que é sobre conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais, gente, ele não é assim, oh meu Deus, inovador, nunca vi um número racional. Viu sim, já vi, já trabalharam no 6º, já trabalharam com eles no 5º até. Os números racionais, gente, são aqueles números que a gente conhece por terem vírgula ou serem escritos na maneira fracionária. Esses são números racionais. O que é que a gente vai ter agora de inovador? Que nos números racionais, eles também agora vão ter parte negativa. E aí, galerinha, vamos só lembrar aqui, ó, conjunto dos números racionais. Estudamos anteriormente o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros. No entanto, existem determinados números que precisam de outro conjunto para serem representados, como as frações ou os números decimais. As frações e os números decimais, gente, eles não entram necessariamente aqui, porque alguns valores, eles não são como considerados inteiros, eles são exatamente o que vocês chamam geralmente de número quebrado. Ah, dá um valor quebrado. Justamente isso. Quando a gente tem, por exemplo, 2,5, ele não é considerado um número inteiro, ele faz parte do conjunto dos racionais. E então a gente tem aqui, ó, dois tipos de números, um número fracionário e a gente tem um número escrito na maneira decimal. O número 1/6 representa uma razão, que razão, gente, a gente também entende essa palavra como divisão. Opa! A gente também entende ela como divisão. Então, a gente compreende, representa como uma divisão entre os números inteiros 1 e 6. Esse 1, gente, ele tem um nomezinho, ó. Ele é o numerador e o 6, ele é o meu denominador. Numerador é sempre o cara que vai ficar em cima e o denominador é sempre o cara que fica embaixo. Não percam esses nomezinhos, porque sempre é trabalhado em algumas questões. E a gente tem o número 0,25, que é o número decimal. O número decimal ele pode ser escrito na forma de fração. Como? Como é que eu fiz aqui? Esse 0,25, gente, eu imagino ele sem a vírgula. Como é que esse número ficaria sem a vírgula? Ficaria o próprio 25. E aí eu traço aqui e coloco 1. Aí agora eu vou observar aqui, ó. Tem quantos números na parte decimal? Parte decimal é essa parte aqui que fica, ó, depois da vírgula. Isso aqui é a parte decimal e isso aqui que vem antes é a parte inteira. Tem quantos algarismos na parte decimal? Tem 2. Então, eu coloco 2 zeros. Então, é assim, por isso que fica 25 centésimos. Se eu tivesse, por exemplo, 2,31. Esse número sem a vírgula equivale a 231. Coloco a barrinha aqui, coloco 1 e acrescento, ó, 2 zeros, porque tem 2 algarismos nas casas decimais. Mesma coisa aqui. Portanto, ó, ambos os números representam uma razão e são chamados de números racionais. Dessa forma, pertence ao conjunto dos números racionais. O que é a definição de um conjunto de um número racional? Gente, nós definimos como número racional todo número que pode ser escrito na forma fracionária, o A sobre B. Ou seja, mesma coisa de dizer A dividido por B. Exemplo, por exemplo, se eu tenho 6 sobre 3, isso aqui é igual a 6 dividido por 3, e isso aqui é igual a 2. Ele lembra que o B ele não pode ser 0.
Ou seja, o meu denominador, ele não pode ser zero. Por quê? Porque a gente já estudou várias vezes que não existe essa divisão por zero. A gente não consegue dividir por vazio. Então, ó, a gente tem que, sempre que tiver um número A sobre B, ele é um número racional, portanto, pertence ao conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, que vem da palavra quociente. Então, a gente tem aqui, ó, os racionais a gente não consegue representar bem bonitinho numa reta numérica, porque são números infinitos. E aí a gente tem aqui um exemplozinho para vocês que eu trouxe, que é dos conjuntos que nós já estudamos. Nós estudamos o conjunto dos naturais, primeiro conjuntinho que a gente estudou. Depois, nós estudamos o conjunto dos inteiros. E depois, o conjunto dos racionais. Mas eles estão nessa ordem aí, pela ordem que a gente estudou? Não. É para entender mais ou menos como é que funciona. A gente tinha o conjunto dos naturais. Aí chegou os inteiros e adicionou a esse conjunto os números negativos. E agora os racionais adicionou a esse conjunto aqui os números fracionários e decimais. Como é que funciona? Eu posso dizer que todo número natural, gente, ele é inteiro e ele é racional, porque o conjunto está dentro desses outros dois. Posso dizer que todo inteiro é racional, mas eu não posso dizer que todo inteiro é natural. Exemplo de um inteiro que não é natural, -3. Ele é inteiro, mas ele não é natural. Mas existem inteiros que são naturais? Existe, por exemplo, o 1. O 1, ele é inteiro e ele é natural, porque ele é um número positivo. O 5, o 7... E existem números que são racionais, apenas racionais. Por exemplo, -0,8, 2/3, porque eles só são escritos nessa maneira. Se a gente efetuar a divisão, vai dar um número que a gente diz quebrado, né? Vai dar um número decimal. Tia, e por que todo número natural e todo número inteiro pode ser chamado de racional se eles nem estão em formato de fração? Porque eu posso escrevê-los como uma fração. Exemplo, o próprio 2 aqui, ó. Eu escrevi ele aqui, ó, em forma de fração, 6/3. Posso escrever também, se eu quiser, por exemplo, eu quero escrever 5 em forma de fração. Posso colocar 5 sobre 1. É uma fração, o denominador é 1. Posso colocar 25 sobre 5. Também vai dar 5. Posso colocar 50 dividido por 10. Também dará 5. São várias formas de escrever um número natural. Entenderam essa parte? Espero que sim. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. A representação, gente, de um número natural. De um número racional, desculpa. Um racional qualquer tem sempre uma representação decimal exata ou periódica. Como assim, professora? Eu posso transformar ele num decimal exato ou num decimal periódico. Tudo depende do resultado da divisão. Aqui ele fala de representar 12/5 na forma decimal. Vou fazer aqui do lado para vocês. Por exemplo, eu tenho 12/5 e eu não quero ele nessa forma fracionária. Eu quero escrever ele como um número com vírgula. Como é que eu faço? Eu vou efetuar a divisão. Pego 12 e divido por 5. E aí eu vou pensar em um número que eu multiplique por 5, que chegue perto de 12 ou dê 12. A gente sabe que não vai ter um que dê exatamente 12, mas tem que se aproxime, né? 2 vezes 5, que dá 10. E vai sobrar 2. A gente já sabe que a gente não para nessa divisão. A gente já coloca um zero aqui. Colocou o zero, coloca uma vírgula. E aí eu vou e continuo. Quem eu multiplico por 5, que dá 20. Boto 4 aqui. 4 vezes 5, 20. E aí, deixou finalmente o resto zero. Esse decimal aqui, a gente diz, gente, que ele é um decimal exato. Por quê? Eu vou já mostrar para vocês a diferença dele para o periódico. Vou pegar aqui o 37 dividido para 3. Que é o 37... Opa! 37 terços. E vou fazer a divisão aqui, ó.
Deixa eu só colocar aqui logo o 2,4. O 37. E vou começar a dividi-lo por 3. Vou pegar aqui só o 3, ó. Multiplico por 1. 1 vezes 3, 3. 3 menos 3, 0. Baixo 7. Agora eu vou multiplicar esse 3 por 2. 2 vezes 3, 6. Vai sobrar 1. E aí, galerinha, coloco o 0, né? E aqui eu coloco uma vírgula. Ao colocar essa vírgula, posso continuar a multiplicação, ó. 3 vezes 3, 9. E aqui vai sobrar 1. O que está acontecendo aqui, gente? Hein? Eu tenho justamente, vai ficar dando essa dízima sempre. Ela vai ficar o quê? Se repetindo, ó. Porque se eu colocar o 0 aqui, ó, essa vírgula, ela cobre esse 0, o que é que eu tenho aqui? Novamente, ó. 3, que dá 9, e sobra 1. 3, ó, para completar aqui o 10, que dá 9. E eu vou ficar eternamente nisso aqui. Geralmente, vocês podem ver as definições assim, ó. Com um tracinho em cima do 3. Quando eu coloco esse tracinho em cima do 3, quer dizer que esse 3 aqui, ele está se repetindo infinitamente. O nome disso aqui, gente, é dízima periódica, que é quando a gente não consegue chegar ao fim da divisão, né? Ela tem esse período, que é o 3, ele fica se repetindo, ó, infinitamente. Então, quando acontece isso, eu digo que a minha divisão, ela não é um decimal, ela não deu um decimal exato. É justamente essa a diferença. Um decimal exato, ele tem um fim na parte decimal, ó. Ele chegou aqui no 4, ó, deixou o resto 0 e pronto. Quando eu tenho um decimal periódico, olha o que foi que aconteceu aqui, ó. Ele fica se repetindo infinitamente e eu não vou conseguir chegar ao fim, deixar a divisão com o resto 0. Então, essa é a diferença de eu dizer que é um decimal exato e um decimal periódico. Até agora, tem alguma dúvida aí, Ana? Não? Rapaz. E, professora, como é que eu faço para voltar? Por exemplo, eu tenho um número decimal, quero transformar ele em fração. A gente já falou um pouquinho lá em cima. Só tem alguns detalhes que eu gosto de salientar para vocês. Por exemplo, eu tenho 2,5 escritos para transformar em fração, eu penso nesse número sem a vírgula. Fica 25. Coloco um aqui e coloco um 0, porque só tem um algarismo na parte decimal. Gente, quando acontece isso aqui, algumas questões, elas podem dizer assim, ó, 2,5 é igual, deixa eu ver, 5 meios. E você achar que não é. Porque quando você transformar, vai dar isso aqui. Mas aí, gente, a gente tem que lembrar da simplificação, né? Ó, simplifica em cima e embaixo pelo mesmo número. No caso aqui, o 5. 25 para 5 é 5 e 10 para 5 é 2. Então, 2,5 é realmente igual a 5 meios. Outro detalhe para vocês é quando a gente tem frações decimais. Eu não preciso efetuar a divisão, não preciso necessariamente. Ah, tia, mas eu prefiro, eu me sinto melhor quando eu efetuo a divisão. Meu coração fica mais calmo, eu prefiro que seja assim. Eu faço a divisão, tenho mais trabalho. Tudo bem, sem problemas. Mas se vocês quiserem, sempre que vocês tiverem, ó, por exemplo, tenho 5 sobre 100. E eu quiser transformar em número decimal, sem precisar fazer grandes cálculos, o que é que eu faço? Pego o numerador, o 5, vejo quantas casas decimais tem aqui, ou quantos zeros tem aqui no denominador, tem 2. Então, eu vou voltar, ó, daqui, 2 casas decimais, ó. 1, 2, que dá exatamente, ó, 0,05. Professora, se eu não conseguir fazer assim, posso fazer a divisão? Pode, dá a mesma coisa, ó. 5
dividido para 100. Professora, não pode, o 5 é menor do que o 100. O que é que você faz? Acrescenta um 0, 0, vírgula. Professora, ainda não deu. Vai ter que acrescentar outro 0 de uma vez. Então, é 0 e coloca um 0 aqui, ó. Agora, quem a gente multiplica por 100 que dá 500? Próprio 5. E aí, ó, dá 500, certinho. E dá 0,05, que a gente também costuma chamar de 5 centésimos. Eles têm a mesma leitura. 5 centésimos em forma fracionária e 5 centésimos em forma decimal. Beleza, galerinha? Então, assim, sempre que tiver, lembrando que o denominador ele tem que ser uma potência de base 10, ou seja, ele pode ser 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Tia, pode ser 110? Não, não pode. Tem que ser assim. Começou com 1 e o restante tem que ser 0. Para fazer isso aqui que eu estou fazendo com vocês. Mas na dúvida, se o coração ficar mais calmo, faz a divisão normal, que é melhor, né? Caso você não consiga. Comparação de números racionais. Quando a gente vai comparar, gente, dois números racionais, principalmente por eles serem fracionários, alguns, fica mais complicado. Geralmente vocês acham assim, que a fração que tem os números maiores, ela é automaticamente maior. E nem sempre funciona assim. A gente tem dois casos. O primeiro é quando o denominador é igual. Quando o denominador é igual, gente, não tem para onde correr. O que é que acontece? A gente olha para o numerador. O maior vai ser a fração maior e o menor vai ser a fração menor. Por exemplo, eu tenho 2 sétimos e 3 sétimos. E aí eu quero comparar. Resolvi que quero saber quem é a fração maior e quem é a fração menor. No caso, 2 sétimos é menor que 3 sétimos por causa que o numerador dele é menor que o numerador de 3 sétimos. 2 é menor que 3, logo, essa fração é menor que essa. Esse caso só é possível, gente, porque os denominadores são iguais. Quando os denominadores não são iguais, a gente precisa recorrer àquele negocinho chamado MMC. Por exemplo, eu tenho aqui 2/5 e 1/3. Vou fazer aqui do ladinho para vocês. Tenho 2/5 e 1/3. E aí eu quero comparar. Poderia dizer assim, logo pelos números, dizer assim, 2/5 é maior que 1/3, porque eu acho que os números são maiores. Pode até ser que ele seja, mas sempre preciso fazer o cálculo. Não se confie em achar que porque o número é maior, que a fração vai ser maior. A fração tem muita pegadinha, e aí precisa ter um cuidado com isso. O que é que eu vou fazer? Tirar MMC do denominador. Quem são os denominadores? 5 e 3. No caso, gente, ambos são primos. Então, ó, vai dar por 3, que dá 1, e eu repito 5, e pelo próprio 5, que dá 1 e 1. A multiplicação, 3 vezes 5, 15. Tirei MMC dos denominadores, que deu 15. Então, vou fazer o quê? Ó? Coloco aqui, ó, 15, e aqui, ó, o outro fração com 15 no denominador. O que é que eu faço agora, galerinha? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Mesma coisa aqui. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 15 dividido para 3 é 5. Vezes 1, 5. 15 dividido para 5 é 3. Vezes 2, 6. Comparando agora essas duas frações, eu tenho que 6 quinzeavos é maior que 5 quinzeavos. Então, 2/5 é realmente maior que 1/3. Só posso fazer essa comparação depois que eu tirar MMC. Não vão achar que é logo de cara e tudo mais. Então, isso a gente relembra um pouquinho essas regras da fração, né? Para a gente poder transformar e poder comparar. Lembrando para vocês também, uma coisinha que às vezes vocês não lembram, né? Que é esses sinais. Esse aqui, gente, é o maior que.
Esse aqui é o menor que. E quando vocês verem ele com sinalzinho assim embaixo, é o maior ou igual. Maior ou igual. Quando você vê ele assim, com o tracinho, a gente diz que é o menor ou igual. Vocês não esquecerem mais e não errarem na hora de usar o sinal. Maior que, menor que, maior igual ou menor ou igual. Beleza? Vamos ver agora, por exemplo, outro tipo de fração para a gente comparar. Vou pegar aqui 1/6 e 1/2. Pronto. Vou tirar aqui o MMC de 6 e de 2. E aí faço a divisão. Começo por 2, porque ambos são pares. 6 dividido para 2 dá 3. 2 dividido para 2 dá 1. Vou agora pelo 3, que dá 1 e 1. A multiplicação deles dá 6. Coloco aqui, ó, 6. E aí eu faço, né? Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 6 dividido para 6 é 1. Vezes 1, 1. 6 dividido para 2 é 3. Vezes 1, 3. Olha só quem é maior nesse caso aqui. A maior fração vai ser o 3/6. Então, eu tenho aqui 1/6 é menor que 3/6. Mesma coisa aqui. 1/6 é menor que 1/2, que é as frações originais, né? Isso que eu faço, gente, de comparar as frações, é achar frações equivalentes às duas primeiras que eu fiz aqui. E aí a gente acha fazendo esse cálculo do MMC, dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima. Então, é assim que a gente compara as frações, quando os denominadores são diferentes, galerinha. E bem aqui a gente tem, para a gente relembrar sobre o módulo ou valor absoluto de números racionais. Lembra que módulo é quando tem essas barrinhas ao redor? Barrinha aqui, e que módulo, gente, é a distância que aquele número está à origem. Então, por exemplo, menos 3/4. Eu quero saber o módulo dele, então a distância que ele está para 0. Aí você lembra, não existe distância negativa. A tia Josi já me falou sobre isso. Eu não posso dizer que eu estou a menos 5 passos do marista, não posso dizer que eu estou a menos 300 metros de alguma coisa. A gente diz que a gente está a 300 metros, que nós estamos a 5 passos, coisas do tipo. A gente não usa medida negativa para falar de distância. Então, se o módulo é uma distância, gente, ele nunca vai ter resultado negativo. Ele sempre vai ter resultado positivo, porque a gente não coloca o sinal aqui, mas é sempre um resultadinho positivo. Então, módulo de menos 3/4, mais 3/4. Módulo de 1/3, o próprio 1/3. Módulo de menos 1/3 e 5 centésimos. 1/3 e 5 centésimos. Ok, essa parte é só para relembrar, a gente já reviu um pouco ela no comecinho do ano, quando a gente trabalhou o módulo mesmo. E aqui, gente, é o oposto ou simétrico. O oposto ou simétrico de um número racional. Vocês confundem muito quando a gente fala de oposto ou simétrico com módulo. Módulo, gente, é a distância que aquele número está à origem, ele sempre será positivo. O oposto ou simétrico, eu troco apenas o sinal. Por exemplo, o oposto de menos 2/3 é o mais 2/3. O oposto de 2/10 é menos 2/10. Posso fazer o oposto de menos 5/4. Ele vai ser oposto
a quem? Mais 5/4. Então, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Consegui não terminar na risca, dona Ana. E espero que vocês tenham entendido. Alguém está com alguma dúvida? É bem introdutório o conteúdo. O Gustavo disse que hoje eles estão iluminados, acertando tudo sem dúvidas. Ele pediu só para ver se você podia explicar os módulos novamente. Tu tem 4 minutos, se der para explicar. Dá sim. Pronto. Aí explica os módulos. Aí, antes de tu explicar, eu vou dar logo o código da aula, tá? O código dessa aula é 7C-A04. 7C-A04. Pode continuar, Júlia. Pronto. Vamos lá. O módulo. Gente, pensa assim. Quando a gente fala de módulo, a gente fala de distância. E é o que eu digo para vocês. Quando a gente fala de distância, não existe distância negativa. Então, se eu ver uma questão que fala assim, pede o módulo de 1/5, o módulo de menos 2/3, o módulo de mais 0,5, serão esses números, só que positivos. Eu só vou tirar o sinal, basicamente isso. Por exemplo, módulo de menos 3/4, eu vou querer 3/4 apenas. Módulo de 1/3, 1/3. Se é positivo, permanece positivo. Se é negativo, ele vai virar positivo. Então, não existe nenhum resultado de módulo que seja negativo, galerinha. Deu certo agora, Gustavo? Vamos esperar ele responder. Acredito que sim. Quiser ir finalizando, Josi? Gente, pois então, terminamos mais uma aula, sobrevivemos a mais uma semana e eu aguardo vocês na próxima semana e que vocês estejam iluminados, conforme o Gustavo disse nesta aula. Espero essa iluminação. Estava com saudade de vocês e espero vocês na próxima aula. É isso. Espero na hora encerrar, né, gente?